Bom pessoal, olá a todos, continuando aqui nossa sériezinha sobre os pecados de Jesus. Eu vou postar o vídeo hoje só porque para não deixar o canal parado, tá? Mas quem está celebrando o Natal, vê depois. Um Feliz Natal a todos aí, tá bom? Aos que celebram o Natal e aos que não celebram, boas festas, tá bom? Então vamos lá pessoal, os cães ladram e a caravana passa. Lembrando, quem puder já dá um like aí no vídeo, tá bom? Vamos ver mais um pecado aqui de Jesus de acordo com o que nós temos na Bíblia. Em Mateus 17, 1,5, nós temos uma passagem que é chamada a Transfiguração de Jesus, que fala assim, ó: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Aqui nós temos um detalhe interessante, pessoal, nessa passagem aqui, nesse ponto, né, da transfiguração, porque só Moisés, por exemplo, quando subia no monte, quando ele descia, as pessoas não podiam ver ele, por causa da glória de Deus, né, que brilhava sobre o rosto de Moisés, né, resplandecia. É o mesmo que aparece aqui, ó, resplandeceu como o sol. Tanto que Moisés tinha que usar um véu, né, no rosto para as pessoas não ver aquela glória, senão elas morreriam. Já que no Novo Testamento é curioso, né, que Jesus ele resplandece na frente dos apóstolos e não acontece nada, né, tudo normal. Só um detalhezinho aí curioso. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias fazendo o quê? Falando com ele. Então o texto informa que Jesus conversou um pouco, tanto com Moisés quanto com Elias. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. A mesma frase lá do batismo, né? Então é até meio desnecessário, né, o repeteco da frase. Mas enfim, qual que é o problema aqui da transfiguração? É que Jesus aqui está conversando com Moisés e Elias, tá? Agora o que acontece? A Bíblia proíbe, no Velho Testamento, você de conversar com pessoas que já morreram. Diz aqui, ó, Deuteronômio 18, 11 e 12. Inclusive, só um PS aqui no vídeo, é um versículo que os evangélicos adoram usar contra os espíritas, né? Que os espíritas estariam em pecado porque consultam espíritos, mas aqui nós temos Jesus fazendo praticamente o mesmo. Ele está conversando com Moisés e com Elias, 2 pessoas que já morreram. Jesus estava conversando com os espíritos deles. Aqui, ó. Nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Então aqui Deus proíbe e fala que é abominação. Ah, Ronaldo, mas aqui você já falou aquela vez que aqui mortos era um tipo de necromancia que eles faziam. É verdade, mas eu vou chegar nesse ponto aqui nesse vídeo. Agora, o primeiro ponto que eu quero dizer, que eu sei que vai vir marabalismo nos comentários, como sempre, é que Moisés e Elias não morreram. Porque eles têm uma mística, né, nas igrejas evangélicas, que eles acreditam que Elias foi arrebatado aos céus e Moisés também, não sei porquê. Mas eles acreditam. Vamos começar com Moisés. Moisés não morreu? Só lembrando aqui, ó, 1 João 3,4, ó, que qualquer que comete pecado também comete iniquidade, que é transgressão da lei, da Torá. Porque o pecado é a transgressão da Torá, da lei. Então se alguém consultou os mortos que está na Torá, na lei, essa pessoa transgrediu a lei. Logo essa pessoa cometeu pecado, tá bom? Então vamos começar lá com Moisés, ó. Deuteronômio 35, 5, 7, 34, perdão. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Então aqui o texto já está bem claro, ó, Moisés morreu. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente da Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando o quê? Quando morreu. Então Moisés morreu. E os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Então Moisés morreu, foi sepultado. As pessoas ficaram lá um tempão pranteando Moisés, então Moisés literalmente morreu. Foi enterrado, pronto. Só que aqui ele está conversando com Jesus, então aqui não é Moisés o corpo físico. Aqui é o espírito de Moisés que está conversando com Jesus, correto? Agora vamos ver Elias. As pessoas falam, não, amadinho, Elias foi arrebatado aos céus. Eu já tenho um vídeo aqui no canal provando que isso é mentira, tá? Que Elias não foi arrebatado aos céus, tá? Mas, para os que acreditam que sim, então vamos ver essa parte aqui do próprio Novo Testamento. Olha o que Jesus diz, ó. E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, ó, Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto quiseram. Assim farão eles também a padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara de quem? De João Batista.
Então quem é o Elias que já veio aqui que Jesus está dizendo? É o próprio João Batista. Então se João Batista foi para o céu arrebatado e ele não morreu, como é que ele nasceu de novo ou encarnou como João Batista? A mãe dele não ficou grávida, estéril lá, Isabel, lá, mulher do Zacarias? Então, esse argumento de que Elias estaria no céu até hoje não vale, porque segundo o próprio Novo Testamento, o João Batista seria o Elias. E tem algum dado momento ele teve que morrer. Aliás, Elias morreu 2 vezes, né? Porque quando acontece essa transfiguração aqui, João Batista também já tinha sido decapitado. Então, fica meio confuso isso daí. Então, Jesus está falando com quem ali? Com o espírito de Moisés e com o espírito de Elias, que já tinha reencarnado como João Batista, nessa confusão aqui do Novo Testamento, mas é com ele que ele está falando, tá bom? Quem quiser, procura aí. João Batista foi arrebatado ao céu, mais o nome do canal, que eu já provei que isso aí é mentira, tá bom? E algumas pessoas vão dizer aqui, aquele argumento que eu acabei de falar, que aqui consultar os mortos não seria espírito, seria apenas o corpo de um morto, que realmente eu já fiz um vídeo explicando isso aqui para as pessoas aqui no canal. Mas só que nós temos um exemplo aqui na Bíblia de alguém que consultou literalmente espíritos, que é Saul e a necromante, que fala assim, ó. E o rei lhe disse a necromante, não temas, porque o próprio rei Saul tinha proibido essas práticas em Israel. Que é que vês? Então a mulher disse a Saul, eu vejo deuses que sobem da terra. Aqui é Elohim, tá, pessoal? Que as Bíblias traduzem como deuses. E lhe disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. E entendendo Saul que era quem? Samuel. E Samuel já tinha morrido. Inclinou-se com o rosto em terra e prostrou-se. Samuel disse a Saul, por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então aqui nós temos literalmente o rei Saul conversando com alguém que já morreu, que é o profeta Samuel. Algumas pessoas ainda vão argumentar, não, amadinho, mas eu vi um vídeo no YouTube, o meu pastor falou que aquele era um demônio fingindo que era Samuel. Ouvi um teólogo no YouTube falando que essa passagem ele não falou com Samuel, não sei o que. Bom, na verdade, aqui segundo o livro de Crônicas, diz assim, ó. Assim morreu Saul, por causa da transgressão que cometeu aqui, ó. Transgressão, pecado. Transgressão da lei, da Torá. Contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, o qual não havia guardado. E também porque buscou e consultou um espectro. Algumas Bíblias vão trazer aqui, né, porque ele consultou uma necromante, uma feiticeira. Aqui eu estou usando a versão da Bíblia de Jerusalém, que está mais de acordo com o que o autor escreveu, que ele consultou um espírito, alguém que já morreu. Então, não importa o marabalismo que faça, Saul consultou alguém que já morreu, um espírito. E, para finalizar aqui o vídeo, aqui fala assim em Eclesiastes, ó, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Então, segundo Eclesiastes, os mortos não sabem de nada. Então, como que Jesus está fazendo aqui uma prática proibida pela Torá, se encontrando com 2 pessoas que já morreram, de acordo com o Velho Testamento, Moisés e Elias? E aí, como é que fica? Não, mas ele estava conversando sobre os segredos do rei, namadinho. Mas a Bíblia fala que os mortos não sabem de nada. E aí, como é que fica? Ah, mas Deuteronômio, amadinho, ali é proibição de necromancia, não de consultar espírito. Então por que Saul foi condenado por aquilo? Saul não estava consultando o espírito ali de Samuel? Meio confuso, né? Então se você tem uma lei que diz aqui, ó, que é proibido uma prática, e o personagem viola essa lei, então é como diz aqui em João, ó, lembrando que eu não escrevi a Bíblia, pecado é a transgressão da lei. Então tá aí, mais um pecado na história que nós temos do Novo Testamento de Jesus, tá bom? Quem puder dar um like no vídeo, isso vai ajudar a aumentar o alcance e a atividade. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.